Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 12 de março de 2023, o programa Momento Espírita, de número 945. Momento Espírita que é sempre transmitido todos os domingos a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã, pelas redes sociais da USE de São Carlos. Facebook, a nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo prazerosamente, na condição de convidado, Carlos Alberto Andreucci. O Carlos é professor aposentado da UFSCar, foi também professor da USP e palestrante espírita. Carlos, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Bom dia! Bom dia, queridos do Momento Espírita. É uma satisfação e uma honra poder repartir reflexões sobre os ensinamentos de Jesus com fundamentos na doutrina espírita, pela codificação de Allan Kardec e dos espíritos de luz, que, depois de Kardec, trouxeram mais propostas de esclarecimentos para nós humanos, que necessitamos muito, pois que somos espíritos na Terra, cumprindo provas, expiações e também missões. Que ótimo, é uma satisfação imensa. Renovamos essa nossa gratificação e nossa gratidão por você estar conosco aqui nessa manhã de domingo. Carlos, você sabe que nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, você está convidado para fazê-la. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre essencial para nossas vidas. E me lembro de João de Brito, que dizia que o amor é o clima do universo. Então façamos nós, humanos, aqui na Terra também, tudo para que haja entre nós esse clima de amor. O tempo em que vivemos vai gerando amadurecimento íntimo. E é importante que nós observamos que nada se vive que não seja para o crescimento espiritual. Assim, nós, espíritos imortais, devemos trabalhar pelo futuro, não apenas nosso nesse momento, nos momentos seguintes, mas para que a humanidade possa cumprir o seu estágio de transição nesse momento em que vivemos. Com certeza, estaremos amparados como sempre estivemos. Assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa abordará o tema Viver, Existir e Ser. Dentro de alguns instantes, Carlos Alberto Andreucci, nosso convidado dessa manhã de domingo, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem nos trará uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, cujo título é Ante o Divino Médico. E a participação de você, amigo, de você, amiga, ouvinte, internauta, sempre conosco aqui no Momento Espírita, ou aqueles que estão assistindo, participando pela primeira vez, vocês podem e devem, na nossa opinião, participarem através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, por gentileza, anotem, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. E, evidentemente, podem participar também através do nosso Facebook, nós já declinamos a nossa página aqui, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também
através do YouTube. Relembrando que para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, YouTube, Facebook e WhatsApp, vocês podem, amigos e amigas, fazerem perguntas, tecerem comentários, fazerem críticas construtivas que são importantes para que nós aprimoremos o programa, sugerirem temas serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionarem o Momento Espírita, que é, acima de tudo, um programa de cunho participativo. Bem, a partir desse instante, nós vamos reabrir o microfone e as câmeras para o nosso convidado, Carlos Alberto Andreucci, para que ele desdobre para todos nós o tema que se propôs: viver, existir e ser. Carlos, fique à vontade, amigo. Agradeço. Viver, existir e ser. Quais são as suas características? Podemos dizer que viver é sentir-se no corpo. Existir é passar pelas experiências do viver. Ser é o espírito ter alcançado o sentido de viver no corpo, dando às experiências da vida o seu existir para a busca e conhecimento das leis de Deus. Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, diz o Livro dos Espíritos na questão 1. Deus é o Criador, a causa da existência do cosmos, do universo. Criou os dois elementos gerais do cosmos, do universo, que são o espírito e a matéria, que são o princípio de tudo que existe, tudo que existe. A matéria é trabalhada pelo fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, sendo fluido e sob a ação do espírito, é suscetível de produzir uma infinita variedade de coisas, passando a ser o princípio que dá formação às diferentes matérias, inclusive o corpo. Viver, existir e ser. Esses termos são sempre complexos de definir, uma vez que requerem o conhecimento filosófico, que é o conjunto de conhecimentos existenciais, reflexivos e contemplativos que a humanidade vem formulando ao longo de sua história, desde as civilizações antigas até as contemporâneas. Viver é estar presente no usufruto do corpo biológico e que termina com morrer ou deixar de viver. Existir provém a palavra do latim existência, formado por ex, que significa para fora, e stare, estar de pé, o que levaria a um conceito de existir seria aparecer. Portanto, a existência é a capacidade de algo vir a ser. Para Platão, o mundo era mais aparência do que existência, pelo predomínio do que apenas parece ser, como no seu mito da caverna. Ser é um conceito que nos remete à essência e à natureza que esse ser ostenta. Engloba características objetivas e subjetivas da realidade da vida e da existência, que é o mesmo que dizer que é o que tem existência e autonomia, o ser. Para Aristóteles, ser é o mais íntimo de tudo aquilo que é, porque, segundo ele, Aristóteles, nem tudo é do mesmo modo. O oposto do conceito de ser seria o nada. Quando o humano se esquece de si próprio, ele se nega como ser. Deus nos deu os meios necessários para adquirirmos o saber, aprender a pensar, buscar, procurar, investigar, para conhecer-se a si mesmo, que é descobrir
o próprio ser. E que significa isto, esse esforço? O nascimento do ser infeliz é de quem não usa os meios que Deus nos ofereceu. Ao ser, nada se lhe pode acrescentar que seja estranho, porque nada é estranho, como afirma Tomás de Aquino na obra De Potência, a potência humana. Ser é o que mata o que há de ruim dentro de si e renasce com outra visão de si mesmo. Assim, o ser é, o não ser não é. O humano não se dá conta do potencial que tem dentro de si, a herança recebida de Deus, nosso Pai. Podemos saber o que realmente somos e ser o próprio dono de si, ser o próprio dono de si. Se não procuramos o conhecimento de nós mesmos, se não nos propusermos a esmiuçar o espírito que somos com o fito de melhorá-lo, com a intenção de aperfeiçoar nosso intelecto, não projetaremos em nós mesmos uma melhoria moral, não conseguiremos chegar a ser. Só o conhecimento próprio, humildemente, sem subterfúgios, é capaz de fazer com que o humano descubra a própria ignorância, para ir se despojando dos convencionalismos, dos tabus, das superstições, pois o espírito não se deve superestimar nem subestimar. E quanto mais conhecer a si mesmo, maior facilidade estará de conhecer a si mesmo, controlar essas diferenças e até conhecer os outros, saber respeitar as suas características. Contudo, a doutrina espírita não tem afirmações eternas. O que somos, o que é que existe, de onde vieram as coisas, para onde iremos, qual o princípio das coisas existentes, o que estou fazendo nesse mundo. Assim, o espírito humano aparece no plano da existência, no corpo dotado de inteligência, que é a capacidade de captar o nexo das coisas e das ideias. Dispõe do livre-arbítrio, que é a liberdade da escolha, e possibilidade de realizar a missão, que é a obrigação a cumprir, desenvolvendo assim a ordem universal, para a harmonia do universo. Para isso, aperfeiçoando-se moralmente, para, como espírito, se aproximar de Deus, de onde saiu. Razão e fé constituem os elementos essenciais do espírito, conjugados ao livre-arbítrio. Razão e fé pertencem à própria substância do ser, que, desprovido de uma delas, já não poderia ser. A fé se justifica pela razão na doutrina espírita. Assim como Kardec, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e a grandeza dessa causa corresponde à grandeza do efeito. Para Kardec, o que seria a religião verdadeira é a moralidade, a que leva o humano, não a santidade convencional, mas a realização sua como ser moral. Isto nos afiança Herculano Pires na sua introdução à filosofia espírita. Os problemas morais, que são os relativos às decisões do espírito, não encontram solução a não ser na pluralidade das existências, diz o Livro dos Espíritos, na questão 222. A reminiscência das ideias inatas já havia sido tratada pela concepção do mundo das ideias de Platão socrático. O humano é essencialmente um espírito.
Para a filosofia espírita, a real percepção é uma realidade geral do espírito, e não do corpo. Do espírito, não do corpo. E isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, no ensaio sobre as sensações dos espíritos. O espírito não percebe através dos órgãos, não vê pelos olhos, nem ouve pelos ouvidos. Vê e ouve por todo o seu ser. Somente quando está sujeito apenas ao corpo, tem a sua percepção reduzida ao organismo sensorial. Até a parapsicologia indica que os humanos podem ver sem os olhos e perceber sem os sentidos em todos os campos da percepção, como já propunha a maêutica de Sócrates e o famoso mito da caverna de Platão. A mente e o pensamento não são materiais, pertencem a outro plano. Deus é o poder unificador. A forma de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos é o diálogo da maêutica de Sócrates e a dialética de Platão, e foi por aí que surgiu a filosofia espírita, no diálogo mediúnico de Kardec com os espíritos, nos diz ainda Herculano Pires, na introdução à filosofia espírita. O espiritismo nos confere a emancipação espiritual de cidadãos do cosmos. Pertencemos à humanidade cósmica. Os humanos podem ser orientados e esclarecidos nos centros espíritas, que ainda são poucos, tendo em vista toda a humanidade. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Tudo que o Evangelho contém, então, deve ser tomado ao pé da letra. É evidente que certas figuras foram empregadas por Jesus Cristo, que devia falar de acordo com o tempo e a região em que se achava. Dessa forma foi que os antigos, por exemplo, querendo personificar o tempo, deram na figura de um velho, com uma foice e uma ampulheta. Dessa maneira, quem toma as coisas ao pé da letra vê nesses símbolos como se fossem entidades reais. Assim, a palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com suas fantasias, diz o Livro dos Espíritos na questão 144. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada qual faz desse vocábulo. Mesmo sendo uma questão de palavras, é muito importante para que nós a entendamos, para que não haja dúvida. Dessa maneira, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e humanos, e a alma espírita pertenceria somente aos humanos, diz o Livro dos Espíritos na introdução. Os espíritos, almas, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado, diz o Livro dos Espíritos, na questão 96. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, questão 122. Ao seu início, o espírito-alma possui apenas uma existência instintiva, possuindo apenas consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. A vida do espírito-alma constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. A alma espírita do humano não pode se degenerar, mas, quando está no corpo, a sua posição social na Terra pode mudar, sim. Mas, de qualquer forma, pode transformar-se de um humano de bem, melhorando-se através das provas, evitando o mal e praticando o bem, pois o espírito é tudo. E o seu corpo, ao cabo de contas, é uma veste que, inclusive, apodrece.
O humano que morre ainda criança tem, na curta duração da sua vida, para seu espírito, na realidade, é o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. Então, a sua morte é frequentemente uma prova para si mesmo, uma expiação para os pais. A doutrina dá explicação para as nossas dificuldades de compreensão. Mas esse irmão que morreu criança se tornará outra vez criança em uma nova existência. O humano tem o mérito de suas ações, como tem da sua responsabilidade, que pode ser vindas de vidas anteriores, enquanto já o animal não tem a responsabilidade de suas ações. Os pais apenas dão aos filhos a vida do corpo, porque a alma e espírito é indivisível, nos diz a questão 203. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às suas existências anteriores, amplia os deveres da fraternidade. O corpo procede de outro corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. O espírito se reflete do corpo. Embora seja apenas matéria, o corpo é modelado pelas suas qualidades do espírito, que imprime um certo caráter, principalmente no semblante, sendo, pois, com razão, que se apontam os olhos como espelho da alma. O que quer dizer também que o rosto também reflete a alma. Chamamos ideias inatas os conhecimentos adquiridos pelo espírito em cada existência, e eles não se perdem. Durante a encarnação pode esquecê-los, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava precedente. E a duração da vida corporal em relação à da eternidade é menos que um minuto, menos que um segundo. Para a doutrina espírita, não há muitas espécies de humanos, mas apenas humanos, cujos espíritos são uns mais ou outros menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Tudo conforme a justiça de Deus. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito, pois, respondendo a Nicodemos, ele disse: em verdade, verdade, te digo que se o humano não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, conforme diz João, no capítulo 3. Jesus, então, nos deu o caminho para voltarmos ao Pai Nosso, evidenciando que o que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá, e o que crê em mim jamais morrerá. Aqui, então, cabe umas reflexões importantes, nos parece. Os problemas psicológicos e os problemas morais não encontram solução a não ser na pluralidade das existências, como diz a questão 222. Os problemas psicológicos, que são os que ocorrem na vida do humano encarnado, e que para esses problemas têm sido dadas receitas de conduta do tipo o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e que tem seu fundamento apenas nos nossos sentidos, que são apenas instrumentos de captação e que pertencem à condição do existir enquanto irmão, enquanto humano encarnado, do humano no mundo e conduta no corpo. Isso já era feito na antiguidade, existia de modo empírico, de tratar o efeito, cuidando apenas do efeito,
somente da consequência, desconhecendo as causas. Essa já era a receita dos sofistas através do sofisma, que é o modo imperfeito de pensar. E o sofisma também tinha preferência popular sobre a filosofia. Significa ter preferência pela receita de como fazer, que será sempre modificável no tempo e nos lugares, ao invés de buscar as causas para a reforma do ser, o que a doutrina espírita oferece. A doutrina espírita oferece. Há ainda resíduos válidos de antigas culturas incorporados nos novos sistemas culturais, mas a sua autêntica compreensão de significado não é fácil, existindo também, e com influência na vida humana, resíduos que não residem aos simples exames. A condição essencial é ter sempre pensamentos elevados, que são os voltados para o amor. Amor, que é a única moeda válida no universo. Assim, quando uma pessoa está se afogando, é hora de socorrê-la, não de ensiná-la a nadar. O espírito só chega a receber a iluminação divina, que lhe dá ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos, só após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fonte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades, nos diz Allan Kardec em A Gênese, capítulo 6, número 19. Há 2 milênios distantes de Jesus na Terra, com seu entendimento e compreensão bastante controvertidos pelas religiões em seu nome, com Allan Kardec, pelo Espírito da Verdade anunciado por Jesus, o cristianismo encontrou seus fundamentos apoiado nas bases tríplices da ciência, da filosofia e da religiosidade, conforme assinala Herculano Pires na introdução à filosofia espírita. A doutrina espírita esclarece que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Livro dos Espíritos, questão 76. A existência dos espíritos não tem fim. Questão 83. Os espíritos constituem um mundo à parte, o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas. Questão 84. Que preexiste e sobrevive a tudo. 85. Enquanto isso, para a visão teocrática, autoridade da teologia, o indivíduo é apenas uma peça na engrenagem social, o que traz a sujeição absoluta do indivíduo à estrutura social em que vive. Assim, é preciso engolir o dogma da ressurreição da carne, que se evidencia dos fatos e fala por si mesma, ao passo que a simples concepção de espírito é esclarecedora. Quando ocorre o indivíduo reconhecer-se dotado de características próprias, elevando-se sobre o meio, iniciando a fase de transcendência vertical, estará desenvolvendo, capacitando sua inteligência. Foi o caso de Sócrates, precursor da doutrina espírita, que encontrou grande resistência à visão do que seria o ser no seu conhece-te a ti mesmo. Nessa mesma acepção, cabe lembrar João Batista, cuja atuação em favor da formação do ser em si mesmo, acima das convenções, levou Herodes a degolá-lo.
Até as ciências atuais se viram obrigadas a adotar a expressão paranormal, reconhecendo sua existência como substituta da expressão sobrenatural. Assim, o humano se liberta da matéria, emancipando-se como espírito. Sabemos que a sensação excita e desenvolve a razão, a capacidade espiritual, mas é a capacidade espiritual que dá sentido à sensação. O ser como centro natural de todo o processo do conhecimento. Kardec distinguiu dois tipos de revelação: a científica, feita pelos pesquisadores dos mistérios da natureza, e a revelação espiritual, feita através da mediunidade e da pesquisa dos fenômenos paranormais, das condições do mundo suprassensível. A partir desse momento, as revelações pessoais, locais ou não terão nenhum sentido. A verdade não pertence a ninguém em particular, a nenhum profeta ou um vidente. É um patrimônio comum ao alcance de todos os que se esforçam para descobri-la. A revelação é coletiva, nos diz Herculano Pires, na obra já citada, Introdução à Filosofia Espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec assinala que Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, produzindo amor em si mesmo para poder doá-lo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Essa é a razão porque a caridade é o princípio espírita da vida social, pois através dela o humano abre para os outros, se entrega aos outros. E o possível egoísmo que tenha se transforma em altruísmo, caridade. É preciso estudar a doutrina espírita e então debruçar o pensamento sobre si mesmo. Viver, existir e ser. Então, viver e existir para se tornar o ser. Deus não pede licença, não consulta nossas preferências. As coisas são ou não são, diz a questão 222. E a questão 123 do Livro dos Espíritos esclarece: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar nos seus desígnios? Então, vamos refletir. Pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que façam isso ou aquilo em favor de alguém em dificuldades, em sofrimento, no leito de dor, no lar, ou nos hospitais, nas prisões, ou pela morte do corpo, é muito comum ser feito. Faça isso, proteja aquele, faça aquilo. Porém, se nós nos dermos conta desse proceder, usando uma oração pedido, é estar cobrando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, o que podem fazer e como se não o pedíssemos em nossas orações, eles não fariam, e como houvesse alguma coisa fora das leis de Deus. Nada está fora das leis de Deus. Foi comum até que, se fosse atendido o pedido, far-se o agradecimento, cumprindo tal compromisso assumido, uma espécie de pagamento pelo benefício alcançado. Em resumo, assim é uma espécie de comércio com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, e o atendimento com pagamento feito através de coisas materiais ou ações de fazer ou de não fazer. Comum também é o pedido em oração, com muitas palavras, sem oferta de nossas energias, vibrações, pela doação sincera de nosso íntimo,
pelo pensamento de amor ao próximo, como ensinou Jesus, para que, pela misericórdia da lei de Deus, possa atender a quem o que oferecemos possa colaborar, suavizando as provas, as expiações, para que as dificuldades possam até se converter em missões, promovendo a elevação do grau de evolução espiritual daqueles a quem destinamos nossa prece. Até podemos compreender também que, se o que doamos, o destinatário não está em condição de receber, que as nossas doações sejam, então, aproveitadas por quem as necessita e as possa receber, ainda que desconhecido. Mas nosso irmão, que é, pois, também é filho de Deus, nosso Pai. Há também, após orações demoradas, quem finaliza rezando de modo decorado o Padre Nosso, disso de modo formal, recitado, sem permitir e dar a sentir a identificação com o seu sentido maior. Não se trata de crítica, é a reflexão que o cristianismo é uma obra fundada no conhecimento para a evolução da alma e espírito, a partir das experiências enquanto encarnado e até depois da morte do corpo. O cristianismo permite a reformulação de nossos precários conceitos sobre Deus, sobre a vida, o existir e o ser, como humano, e sobre a grandeza infinita do cosmos, nos diz Herculano Pires, ainda na revisão do cristianismo, pois nós estamos destinados às diversas moradas da casa do Pai. Entretanto, podemos dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Questão 123 do Livro dos Espíritos. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, produzindo o amor em si mesmos para poder doar. Ajuda-te, que o céu te ajudará, uma vez mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, repetindo. Mas Deus contempla, Deus, na sua infinita bondade, amor, nas suas leis, contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo, pois até os que sucumbiram antes não eram mais do que simples espíritos como nós somos. Questão 126. Deus criou os espíritos, dando a cada um uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, Pai. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe, questão 115. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais perde esse conhecimento. Pode permanecer estacionário, mas nunca retrogradar. A desigualdade existente entre os espíritos é necessária à formação das personalidades. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Paulo asseverou: miserável que sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Já Paulo. O cristianismo não surgiu para formar uma religião formal, mas como a pura oferta da essência da verdade, diz a questão 60. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim podemos dizer, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Foi eles,
O átomo primitivo começou, o arcanjo, melhor dizendo, começou pelo átomo. Questão 540. Então, viver, existir e ser é uma sucessão de momentos para serem desfrutados como preparação para a vida maior, porque cada dia é uma ocasião especial. Podemos, finalizando, dizer assim, tudo isto significa que o centro espírita é a estalagem da estrada de Emaús na Terra, onde o Cristo reparte o pão da verdade legítima, conforme diz Herculano Pires na sua obra O Centro Espírita. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, acabamos de ouvir e ver Carlos Alberto Angelucci, nosso convidado dessa manhã de domingo, desdobrando para todos nós o tema que se propôs, viver, existir e ser, para as reflexões de todos nós. Carlos, daqui a pouquinho nós vamos retornar, porque nós temos algumas perguntinhas a fazer para você, mas antes nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. O Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, ante o Divino Médico. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Ante o Divino Médico. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Eis o ensinamento de Jesus que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. Ensina-nos Emmanuel. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso Divino Médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam.
nas crises de incerteza quanto à direção espiritual. Se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Livro da Esperança, capítulo 78, Emmanuel, mensagem psicografada por Chico Xavier. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante nós passaremos a saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Conesc 2023. Vem aí a Confraternização Espírita de São Carlos. Conesc 2023. Abordando o tema Dois Mundos, Uma Só Vida. Inscrições pelo site da USE de São Carlos e pelo Facebook. As inscrições serão feitas no site www.simpla.com.br/Conesc. Esse endereço vocês encontrarão adentrando o Facebook da USE ou o site da USE e a partir dele poderão fazer suas inscrições que já estão abertas. Conesc 2023, Dois Mundos, Uma Só Vida, com a participação das palestrantes Célia Diniz e Juscelma Coelho. Venha participar da Conesc 2023. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos região. Faça sua assinatura no Clube do Livro da USE de São Carlos e receba mensalmente um livro Espírita em sua casa por apenas R$20. Faça sua inscrição, ligue 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda faça sua assinatura presencialmente na USE, Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Atendimentos estão abertas as possibilidades para que vocês adentrem a USE de São Carlos nos seguintes horários: de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Projeto Cuidando do Luto. A USE de São Carlos está promovendo o projeto Cuidando do Luto com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. As reuniões estão ocorrendo todas as segundas-feiras, com duas turmas, às 15h30 e às 19 horas. A USE fica na Rua Padre Teixeira, repetindo, relembrando, 1806, esquina com a Rua 9 de Julho, no centro de São Carlos. Mais informações pelo telefone e WhatsApp, DDD 16 3307 5495. O projeto Cuidando do Luto está acontecendo também no Centro Espírita Nosso Lar, todas as quartas-feiras, também com duas turmas, às 15h30 e às 19 horas. O Centro Espírita Nosso Lar fica na Rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, aqui em São Carlos. Informações também pelo WhatsApp DDD 16 992680021. Projeto Cuidando do Luto, USE e Nosso Lar, juntos enfrentando o luto de forma acolhedora. Momento de gratidão nossa para vocês, amigos e amigas
do Momento Espírita, que participaram, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube, e comentando também, nos mandando bom dia, fazendo comentários sobre as exposições que ocorrem aos domingos, através do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a você, Valda Aracium, Silvia Scalipiassi, Silvia do Centro, Sérgio e Márcia Bufa, também do Centro, Ricardo Morales, Regina Maurício do Castelo Branco, Norberto do Azuville, Nery Souza da Vila Jacobucci, Nádia, lá do Eurípides Barçanufo. Muito obrigado a vocês também, Mônica Moreira Mineto, Miltinho Carvalho, da Vila Monteiro, Mércia do Cruzeiro do Sul, Maria de Baté, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Nery, José Carlos Espim, também da Vila Nery, Imaculada de Almeida, do Jardim São Carlos, Ilva Alves Siqueira, Fernando Colombera do Parque Primavera, Elizabeth do Douradinho, Cristiane Tiller, ou Tyler, a Cristiane da Redenção, Cleuzeli Pereira Bahia, Cidinha Mazo, Carlos Venturini, da vizinha cidade de Araraquara, Antônio Ósio Júnior, também da Vila Nery, Alexandra Camargo, dentre muitos outros. E, por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem compartilhando. Todos os domingos, nós enviamos para vocês que estão cadastrados em nosso WhatsApp. Se você que está participando, assistindo o programa hoje, ainda não é cadastrado ou cadastrada, basta mandar um oi para o nosso WhatsApp, DDD 16 993161147, será cadastrado ou cadastrada e passará a receber o link para que possa assistir o Momento Espírita no YouTube todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, ou mais tarde, porque o programa fica postado no YouTube. Então, muito obrigado a todos vocês por também compartilharem, porque nós sempre pedimos para que compartilhem esse link que nós enviamos para os cadastrados em nosso WhatsApp, para amigos e familiares, nos ajudando assim a levar o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, os ensinamentos universais através do Momento Espírita a mais irmãos e irmãs, e por isso, muito obrigado. Muito bem, nós dissemos ao Carlos que teríamos algumas perguntinhas para fazer a ele quando terminasse o nosso Momento Mensagem, nosso Momento Notícia, então chegou a hora. Carlos, vamos retornar com o Carlos aqui. Primeiramente, suas reflexões, Carlos, durante a exposição indicam a importância do ser acima do viver e do existir. Você poderia nos dar exemplos, nos oferecer algumas comparações? Roberto, os vegetais, através da fotossíntese, produzem os próprios alimentos e, por serem autossuficientes, foram os primeiros seres vivos habitantes na Terra. Há 400 mil espécies conhecidas, sendo, portanto, um dos maiores grupos de seres vivos, formam a base da cadeia alimentar. Os animais constituem mais de 10 milhões de espécies. Os animais adotam diferentes hábitos de vida, existindo espécies microscópicas e espécies com mais de 10 metros de comprimento, espécies que se locomovem livremente e as de vida parasitária, vivendo sob no interior de outros seres vivos. Então, vegetais e animais têm vida e sua própria forma, e uma forma própria de existir, de conformidade com o ambiente em que estão. O ambiente é que os submete à adaptação. Estão sujeitos a intervenções humanas, surgindo modificações nos vegetais e alterando o padrão de vida do animal. A mudança neles só ocorre por intervenção humana que não é própria deles mesmos. Já os humanos têm o corpo como o dos animais. O porco, por exemplo, tem sido usado no transplante de seus órgãos para os seres humanos e com sucesso. O corpo humano é o mesmo para todas as raças humanas e as diferenças íntimas ocorrem em todas elas. O mesmo tipo sanguíneo é comum em raças diferentes, como também os órgãos internos. O ambiente diferente exige adaptação de recursos exteriores, mas não do corpo. O humano é que modifica o ambiente,
descobre e cria continuamente novas condições de vida e de existir, desde as eras remotas, graças à sua constituição como indivíduo pensante, por ser dotado de inteligência, como inteligência do universo, que é por ser espírito. Essa é a diferença, que é a capacidade de captar o nexo das coisas e das ideias, dispor do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, e dispor da missão, que é a obrigação a cumprir, a desenvolver na ordem universal, na harmonia do universo. Isso pode, então, dizer: o humano aperfeiçoa-se moralmente como espírito para se aproximar de Deus. Essas são as diferenças que indicam a importância do humano vir a ser, fazendo jus à sua capacidade humana. Ô Carlos, sendo nós, seres humanos, dotados dessa qualidade de inteligência, uma vez assim criados por Deus, por que então é que há tantas diferenças e conflitos entre nós? Cada humano tem sua individualidade, resultado das muitas encarnações e sua conduta nelas, em face das diferentes experiências por que passou, em épocas e costumes diferentes. Os registros históricos evidenciam modos de vida do antigo passado que já não mais existem. A doutrina espírita mostra essa caminhada na questão 540, dizendo que tudo se encadeia na natureza, como já dissemos, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo. Deus nos deu, ao espírito que somos, os meios necessários para, na escola da vida da Terra, adquirirmos o saber, aprender a pensar, buscar, procurar, investigar, para conhecer-se a si mesmo, que é descobrir o próprio ser. E Jesus, nas suas lições, nos deu como fazê-lo, e ainda fazendo a humanidade recordar esses ensinamentos pelo Espírito da Verdade. Na época de Jesus, e através dos séculos até os nossos dias, a influência do meio social, impondo os modelos de conduta, e muito pela mídia, como que algema os humanos na visão de vida do existir, apenas e tão somente no aqui e agora, apesar da variação que existe de uma região para outra. Deus nos oferece a capacidade da inspiração, da iluminação pelo próprio Espírito e pelos Espíritos, desde o Espírito que cada um tem desde a vinda ao corpo, como os muitos Espíritos que nos auxiliam, desde que façamos por merecer o auxílio. Carlos, para encerrar esse nosso ciclo de perguntas, esse ping-pong entre nós aqui, qual seria, no seu ver, um grande exemplo da participação dos espíritos no auxílio a nós, encarnados aqui na Terra? Podemos lembrar Allan Kardec, humano, espírito encarnado, fez por merecer ou compor a codificação da doutrina espírita, capacitando o seu ser para conseguir que se realizasse o diálogo mediúnico com os espíritos. E foram muitos os espíritos envolvidos. Assim podemos lembrar os humanos chamados de gênios, por criar invenções marcantes, como Thomas Edison com a lâmpada elétrica, substituindo o que? Velas, lamparinas, lampiões, e depois Nikola Tesla com a lâmpada fluorescente, e assim por diante. E um caso muito evidente dessa favorável intervenção espiritual está no caso relatado por Kekulé, que, tendo tido um sonho em que a serpente mordia o próprio rabo, transferiu para o que procurava como químico e, pela inspiração recebida, descobriu a fórmula do benzeno, com sua estrutura em forma de hexágono fechado, que muitos procuravam sem êxito. Nada cai do céu, é preciso fazer por merecer ajuda. Para isso, conhecer-se a si mesmo, ser, e então usar a sua própria capacidade consigo mesmo. Por quê?
porque nós somos cidadãos da humanidade cósmica, como assegura o Herculano Pires na sua introdução à filosofia espírita. Carlos, mais uma vez nós queremos te agradecer a gentileza de atender o convite do Momento Espírita. O relógio está nos cobrando o encerramento do programa, porém não vamos fazê-lo sem abrir o espaço para que você teça as suas considerações finais. Eu tenho a esperança de que as reflexões apresentadas produzam as próprias de cada um, próprias e insubstituíveis reflexões, que é o caminho para conhecermos a nós mesmos e também assimilar o que chega até nós de todos os modos e condições. Assim, agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos. Certamente Jesus estará te abençoando por mais essa colaboração para com o Momento Espírita. A gratidão de todos nós. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt, e nosso convidado de hoje, Carlos Alberto Andreúcio, que abordou, que desdobrou para todos nós o tema Viver, Existir e Ser. Nosso agradecimento também ao pessoal da produção, ao Marcelo Joia e a Suzana Miuni, que nos bastidores cuidam da transmissão do programa, a Amanda, que cuida de artes, a Olívia, pela divulgação nas redes sociais, e outros que nos colaboram, que colaboram conosco, melhor dizendo, para a divulgação, como a Estela Martins, o Clemente, a Nilzeli, ao André, que cuida da edição, enfim, a todos os voluntários que colaboram para que o Momento Espírita chegue até vocês. Até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, relembrando, através das redes sociais, Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, pelo YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite lá na busca Momento Espírita Use São Carlos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!